E uma pergunta que muitas pessoas costumam me fazer é se na congregação cristã no Brasil realmente tudo é de graça. Vamos falar hoje aqui com relação à música, a parte musical. Algo que eu confesso para vocês que eu vim descobrir agora há pouco. Não sei se vocês sabem, mas eu resido aqui na região norte-nordeste. Eu vi um vídeo de uma irmã, ela está no Paraguai, parece-me que ela é brasileira, mas está morando no Paraguai. E ela gravou um vídeo mostrando as diferenças da congregação lá no Paraguai para a congregação cristã aqui no Brasil. Daqui a pouquinho eu vou colocar esse vídeo para que a gente possa comparar. Mas a verdade é que mesmo aqui no Brasil existe algumas diferenças de região para região. E uma dessas diferenças que eu quero trazer aqui para vocês hoje é com relação à música, a parte musical no lado das irmãs, pois no lado dos irmãos, a parte masculina, nós sabemos que realmente tudo é grátis. Os irmãos, eles não pagam nada para aprenderem a tocar os seus instrumentos. Você é um irmão e você tem admiração pela música, acabou de se converter na congregação cristã no Brasil, quer aprender a tocar um instrumento, é simplesmente você vai lá nas aulinhas musicais, faz lá o teu cadastro junto com o instrutor ou o teu encarregado local ali da tua comum, e na próxima aula de música você já pode ir ali e começar a estudar os métodos sem pagar nada. Mas, no lado das irmãs, será que realmente é assim? As irmãs, elas também têm esse direito de irem na congregação e estudarem o órgão sem pagar nada? Já começa aí essa limitação, né, que as irmãs na congregação cristã no Brasil, elas podem tocar apenas um instrumento musical, que é o órgão. Isso, lógico, para se tocar na igreja, enquanto que os irmãos, eles podem escolher ali o instrumento que eles querem tocar. Inclusive, isso tem sido uma reivindicação antiga de várias irmãs, que o ministério eles possam liberar outros instrumentos para que as irmãs elas possam tocar. E nesse vídeo que essa irmã lá do Paraguai ela faz, ela vai mostrar algumas diferenças, inclusive esta. Pois em outros países nós sabemos que as irmãs elas são livres para tocar qualquer instrumento ali na orquestra. Então vamos acompanhar o vídeo dessa irmã e vamos ver realmente quais são essas diferenças da congregação cristã no Paraguai para a congregação cristã no Brasil. E vamos ver também a diferença entre regiões aqui no Brasil e vamos tirar essa dúvida se as irmãs aqui do Brasil, as aulas delas para aprenderem a música é grátis, é de graça ou não é. Vamos então acompanhar o vídeo desta irmã. Muito bem, meus irmãos, já estamos aqui com o vídeo dessa moça. Ela faz parte da nossa querida Irmandade e ela mora no Paraguai. E ela vai tentar mostrar aqui para nós as principais diferenças
da CCB lá no Paraguai para a congregação cristã no Brasil, principalmente na parte da orquestra. Vamos acompanhar então. Curiosidades sobre a congregação cristã no Paraguai. Gente, nós estamos acostumados com a congregação no Brasil, né? Porque nós somos brasileiros e congregamos lá. Mas eu vim morar aqui no Paraguai e tem algumas diferenças. Não, tipo, é praticamente padronizado, mas tem algumas diferenças. E eu vou falar algumas diferenças aqui pra vocês. E são coisas também que eu observei aqui e que no Brasil eu acho um pouquinho mais difícil, pra falar a verdade. A primeira coisa é que no Brasil não tem, aqui no Paraguai tem, e tem alguns países que também tem, que são mulheres tocando na orquestra. Bom, isso aí a gente já sabe que é devido à necessidade, inclusive o nosso ministério aqui, ele já explicou sobre isso, dizendo que no Brasil não há a necessidade de abrir outros instrumentos da orquestra para as irmãs. No Paraguai, Uruguai, Argentina, parece-me que até Estados Unidos também, devido à carência de músicos, aí os irmãos eles liberaram que as irmãs elas possam tocar outros instrumentos. Sim, aqui no Paraguai, as mulheres podem tocar todos os tipos de instrumentos que os homens tocam, que geralmente no Brasil é só homens que tocam. A mulher só toca o órgão, os homens tocam só os instrumentos tipo violino, saques e etc. Aqui no Paraguai, as mulheres podem estudar a música e tocar o instrumento que ela deseja. Outra curiosidade também envolvendo a música. Eu, particularmente, nessa parte de as irmãs elas poderem tocar outros instrumentos, eu acho até interessante. Eu não sei por que aqui no Brasil, em determinadas regiões, os irmãos eles não liberam isso. Porque realmente no sul, sudeste, não existe a necessidade de se fazer isso. Porque tem músicos, eu acho que além do necessário. Mas região norte e nordeste, quem já congregou aqui sabe, principalmente em cidades do interior que tem uma grande necessidade de músicos. Então, se os irmãos, se o ministério chegasse num consenso de nessas regiões abrirem para que as irmãs elas pudessem pegar violino, flauta, clarinete. Bom, pelo menos eu, na minha opinião, eu acho que seria de bom grado. É que aqui no Paraguai, pelo menos em CDE, as mulheres estudam a música, o órgão, de graça. Deus prepara as irmãs disponíveis e elas ensinam nós a estudar a música aqui. Geralmente no Brasil, De graça, sem pagar nada. E aí você deve estar se perguntando: ué, irmão Jason, mas aqui no Brasil também não é de graça? As irmãs não cobram, né? Das candidatas a serem organistas, nenhuma mensalidade. Será que não? Gente, isso aí depende da região aqui no Brasil. Vejam o que essa irmã ela vai falar. Lógico, aqui ela está falando sobre o Paraguai, nós pagamos, né, as professoras de música para poder aprender o órgão. Aqui não. Aqui a gente aprende de graça. no Paraguai. Outra coisa que eu achava, tipo, exclusivamente no Brasil. No Paraguai é de graça, mas ela falou que aqui no Brasil as irmãs cobram por essas aulas, ou seja, as instrutoras ou examinadoras, aquelas irmãs que já se oficializaram, elas pagam, elas cobram das alunas, tá? Principalmente aí no estado de São Paulo. Quem for de São Paulo, coloque aqui nos comentários para não deixar o irmão Jason mentir. Que Deus levantava só as irmãs mais velhas para poder ficar na porta.
Aqui é muito comum Deus levantar pessoas mais jovens para a obra de Deus. Tipo, eu tenho 29 anos e eu fui erguida para ser irmã auxiliar da porta. Eu achei, tipo, muito engraçado no começo, né? Falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Mas foi a vontade de Deus e hoje eu e meu esposo a gente serve na porta. Meu esposo é porteiro e eu sou irmã auxiliar de porta. Aqui volta àquela mesma narrativa do início. É de acordo à necessidade. Como aqui no Brasil tem muita irmandade, então, lógico, quando se vai apresentar alguém para algum cargo na igreja, os irmãos, eles vão procurar mais aquelas irmãs que sejam idôneas. Outra curiosidade, eu acho que vai ser a última que eu vou falar aqui, porque por enquanto eu não lembro de mais nada. É que aqui ainda, gente, de verdade, no Brasil eu acho que não tem isso. Eu acho, na minha visão. Mas as irmãs que tocam órgão e outros instrumentos aqui precisam estar vestida com vestido ou camiseta manga 3x4. 3x4, acho que é isso que se fala. Não pode ter, tipo, a blusa desse jeito aqui, ó. Tem que ser 3x4 para você poder tocar na igreja. Olha aí, realmente, no Brasil eu sei que tem esse ensinamento para as irmãs que são organistas. A verdade é que o ensinamento é para todas as irmãs. Só que como as organistas, elas ocupam um lugar de destaque na igreja, então a exigência é maior sobre essas irmãs, principalmente com relação às vestimentas, com relação as blusas. Mas vejam aí, pessoal, o principal assunto aqui desse vídeo que eu estou trazendo para vocês é sobre o pagamento para as irmãs que estudam a música, as irmãs que querem tocar órgão. E quando essa irmãzinha aqui do que mora lá no Paraguai, ela postou esse vídeo, então muitas pessoas foram lá na sua rede social e disseram que não era verdade o que ela estava dizendo. Não, irmã, aqui no Brasil não existe isso de as organistas formadas, oficializadas, cobrarem das candidatas à música, não. E vejam o que é que ela vai falar nesse próximo vídeo que ela gravou. Vamos lá. Gente, eu não sabia que esse meu vídeo ia tomar essa proporção. Então eu estou... Primeiro vejam o comentário de alguém que colocou ali. Foi o Raniel Carvalho. Nunca ouvi dizer que cobram para ensinar música na CCB. Acho que deve ser algo especial. Alguma irmã cobrar para ensinar. É no mínimo questionável, porque na congregação tudo é trabalho voluntário. Aí ela vai responder. esse comentário para poder responder a respeito da música. Eu ouvi falar diferenças entre a congregação aqui do Paraguai com a congregação do Brasil. E eu abordei o assunto que falava que a música no Brasil era cobrado, mas a música na parte da organista, não dos músicos, porque os músicos eles realmente estudam com o irmão na igreja. Porém, eu vi que em vários lugares no Brasil a música é de graça. E teve vários comentários assim, irmã, eu conheço muito bem essa parte. Tem aquelas pessoas que têm o espírito que sabe tudo, o espírito da exclusividade, mas não sabe de nada. Porque realmente no Brasil tem lugares que é pago a música. Então, essa irmã aqui, pelo entendimento dela, que eu estou percebendo, quando ela morava no Brasil, ela morava aí em São Paulo e na região onde que ela se encontrava era pago, tinha que pagar para estudar a música. E ela desconhecia que em outras regiões aqui do Brasil é de graça, não se precisa pagar. Por exemplo, na minha região aqui, norte e nordeste, até onde eu conheço, em nenhuma localidade as irmãs precisam pagar para estudar a música e se formarem como organistas, se oficializarem. Mas no sul, no sudeste, aí em São Paulo, principalmente, eu acho que em 80 das regiões, 80% das regiões aí, sim, é pago. As irmãs, elas dão aulas particulares e cobram sim uma mensalidade. Vejam ela falando aqui, continuando. Eu digo para as organistas estudarem.
Então é só vocês olharem no comentário dos meus vídeos que vocês vão ver tanto de irmã que é organista hoje, mas pagaram para estudar. Na época, quando eu comecei a estudar, foi em 2017. Eu lembro que era R$50. Porém, naquela época eu não tinha condições. Eu estudei uns 3 meses e parei porque eu não tinha condições de pagar. Vê aí, ela falou que parou de estudar porque não tinha condição de pagar. Eu quero pedir para você que é de determinada região aqui do país, do sul, sudeste, norte ou nordeste, coloca aqui nos comentários se na tua região é cobrado para se estudar a música ou não. Não tinha uma irmã para me dar aula de graça naquela época. E eu conheci até uma irmã que ela tinha, 5 dias de aula para algumas pessoas de graça e ela dava. Mas no meu caso, ninguém sentia de me dar aula de graça. Então eu tinha que pagar para poder aprender. Então, gente, no Brasil, pelo que eu vi agora nos comentários, tem muitos lugares que é realmente de graça. Mas tem lugares que pagam, que as irmãs cobram para poder te ensinar. E não é na igreja, essas aulas. A igreja é ou um lugarzinho que tenha curso, porque onde eu fazia, tinha um local que as irmãs tinham para poder dar essas aulas de música. E tem irmãs que cobram para dar aula na casa delas, ou para ir na sua casa se você tiver o órgão para poder estudar. Mas, gente, a gente tem que entender que o Brasil é muito grande. Se não tem lugar que cobra, mas tem lugar que cobra. Eu morava em São Paulo, especificamente em Itaquaquecetuba, e todas as irmãzinhas, minhas amigas que estudam, elas pagam. Tá vendo? Aonde que ela morava, todas as irmãs que estudavam tinham que pagar. Eu estive conversando com alguns irmãos a respeito disso aí, nas regiões onde é pago, e eles me explicaram que é porque se as irmãs elas forem estudar na igreja, utilizando ali o órgão dos cultos normais, vai terminar que uma hora vai quebrar aquele órgão. E aí você me pergunta, irmão Jason, mas aí no Nordeste como é que funciona? É assim, as irmãs vão estudar a música na igreja, no próprio órgão da igreja. Tem igreja que tem 2 órgãos, um próprio para os cultos à noite e um próprio só para as irmãs estudarem. Irmão, mas vai quebrar muito rápido o órgão da igreja, se for colocar as aprendizes para tocar ali. Realmente, vamos supor que o órgão ele tenha uma vida útil de 15 anos. Com as irmãs estudando ali na escolinha, essa vida útil vai cair para 10 anos. Aí como que faz? Faz uma coleta e compra um outro órgão. Mas as irmãs não precisam pagar nenhuma mensalidade para estudar a música. Então, para deixar aqui para vocês que sim, não é totalmente voluntário. É só se a irmã sentir de dar aula, ou se tiver alguma coisa na igreja, dependendo do estado que você mora, que pede para você dar aula de graça, e tá tudo bem. Mas não é todos os lugares que dá aula de graça. Bom, tem esse comentário rápido, eu tenho que ir pra faculdade, mas eu tinha que vir aqui falar para vocês. E aí, meus queridos, o que foi que vocês acharam deste vídeo? Eu sei que o pessoal aí da região de São Paulo vão colocar aqui nos comentários, mas isso aí é antigo, a gente já sabia que as irmãs têm que pagar para estudar a música, pois tem muitas pessoas que não sabiam disso. Vocês viram o pessoal indo aí na rede social desta irmã. Mas você o que achou? Coloca aqui nos comentários. Muito bem, meus irmãos. Então nós vimos aí que existe alguma diferença assim de região para região mesmo aqui no território nacional. E com relação a outros países, aí tudo bem, porque é um outro país, é uma outra necessidade, é uma cultura totalmente diferente. Mas aqui no Brasil, pelo menos no meu ponto de vista, na minha humilde e sincera opinião, eu acho que deveria se manter o mesmo padrão de norte a sul. Mas eu gostaria também de saber a sua opinião com relação a isso. Deixa aqui nos comentários. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na gloriosa paz do nosso Deus. Recebam um abraço do irmão Jason e a gente se encontra em um próximo vídeo.